jornalista aqui, que escreveu 3 livros recentemente, remontando a alguns anos da nossa história. O último que ele lançou agora foi 1822. E ele traz... A data da independência. Ele traz muita lembrança da cultura portuguesa, é muito interessante. Se você tiver a oportunidade de ler, vale a pena, Laurentino Gomes. E ele fala, com relação à cultura, que não há como a gente negar que a nossa herança é completamente, né? Nós fomos feitos aos moldes portugueses. E que uma coisa muito interessante que a gente eu, por exemplo, não vi durante o estudo de cultura nacional, foi a questão de nós termos sido colonizados principalmente por católicos, né? E os Estados Unidos por presbiterianos, o que fez com que eles tivessem acesso à educação muito mais do que a gente. Nesse ano de 1822, por exemplo, em 100 brasileiros a gente tinha um letrado. E um quê? Em 100 brasileiros nós tínhamos um letrado, um alfabetizado, né? No mesmo ano, nos Estados Unidos, a gente tinha 95 alfabetizados. Então é uma coisa que culturalmente faz muita diferença. Muita diferença. Né? Essa questão deles terem sido, porque o presbiteriano, ele comunica, ele quer ensinar a todos, né? Para todos participarem dos seus cursos. Exatamente. Exatamente. Dos seus eventos. Então isso foi uma coisa muito importante e que fez diferença e faz até hoje para a gente. Em 1974, em Portugal, quase 60% da população não sabia ler. Quase 60% não sabia ler. Em 74. Em 74. Porque o atraso tinha sido brutal. O atraso era gigantesco. E depois a gente tem que recuperar isso tudo. E há dados que comparam Portugal com os países do norte da Europa. No norte da Europa toda a gente sabia. Hoje em dia ainda Portugal há 5% da população não sabe ler. Mas são os muito mais velhos, não é? Os mais velhinhos, pessoas com quase 100 anos. Quando eles desaparecerem, então temos 100%. Mas é a mesma coisa, o mesmo problema. E portanto, isso é um atraso tremendo. E a gente tem que recuperar desse atraso. Mas essa questão educacional é muito importante na cultura. É muito importante. Muito importante. A parte religiosa é muito importante. Sim. Mas não é impeditiva, porque a gente vê os países árabes que têm acesso a recursos naturais grandes e eles ultrapassam as limitações que advêm da cultura, da religião, não é? Os países árabes têm uma religião. A Arábia Saudita, aqui não haveria mulheres. Se estivesse a falar por uma plateia, não pode haver mulheres aqui. Se estivéssemos na Arábia Saudita, não é? O desemprego, a taxa de desemprego, eu fico pensando assim, que ela deve estar afetando muito essa relação da cultura com, talvez, da crise, o desemprego seja o que mais afeta. Socialmente é muito... Assim, no Brasil, por exemplo, a gente não está em crise, mas está em crise. Mas a gente tem uma situação de emprego talvez nunca vista. É verdade. É pleno emprego, né? Não chega a ser pleno emprego, mas é quase pleno emprego. Pelo menos a gente nunca viu tanto emprego. Exato. Dentro das empresas, as relações com os funcionários mudou muito por conta disso. Então, assim, teve interessante, você falou de crise, eu fiquei pensando assim, a gente também tem crise, mas por algum motivo, a situação de quase pleno emprego mudou completamente a relação. Então, a cultura nacional, a influência que a cultura nacional tem nas relações, talvez ela tenha até menos impacto que o fato de ter ou não mais ou menos emprego. E essa situação é de quando? Do pleno emprego? Uns 5 anos para cá. 5 anos para cá. Depois que a gente teve uma pequena crise, uma grande crise em 2009, né? Uma crise
2009, né? 2009, Sim, foi. 2009. E de lá para cá, com uma política talvez populista, né? Um fanismo mesmo de, nós estamos bem, nós estamos livres, Brasil é uma economia emergente e tal. E isso realmente mexeu com a economia e mexeu com a empregabilidade. Apesar de não ter esses números refletidos no PIB, né? Mas existe sim uma situação de pleno emprego. É até um contrassenso. Não tem crescimento econômico, mas não tem desemprego. Então isso mudou muito a relação. Perante o povo, a dimensão social do desemprego é muito forte. Em março, naquele segundo momento, foi sabido que a taxa de desemprego tinha voltado a subir. E nós batemos os nossos recordes. Agora está aí nos 18%. 18%? Nós vivemos isso antes dessa crise. Exato. Nossa taxa de desemprego era perto disso, né? Não, chegou a 17%, né? 14%, e hoje a gente vive 7%, 5%. É quase nulo, é quase tecnicamente. Tecnicamente. Você pode escolher o emprego, né? Aí como você pode escolher o emprego, a relação. É mais forte, a gente ganha mais poder como cliente. Então, assim, eu fiquei pensando que dentro da crise, talvez o desemprego seja o fator que mais está afetando na relação mesmo das empresas. Exatamente. É possível. O desemprego tem uma dimensão social muito grande. Eu acho que é em todos os povos. Mas assim, eu fiquei pensando, será que ao ponto de alterar a interferência da cultura nacional? Né? É possível. Não sei. Porque assim, tem pensando, crise, desemprego e o reflexo na cultura. Isso podíamos ter colocado no questionário. O que muda? Qual é o aspecto mais importante ou mais grave da crise? Aí está. Com vários, depois o desemprego é de certeza que é uma chaga, não é? É uma chaga. E então para os nossos jovens, a taxa é 18%, mas para os jovens era quase 30%. Professor, eu gostaria de fazer duas observações. Primeiro, em relação àquela questão da educação, né? Primeiro, a questão da gente viver durante muito tempo sobre o menos autoritário. Não interessa qual tipo de educação. Então, quanto mais burro for o sujeito, menos ele questiona. Então, para mim, está ótimo ninguém ter educação. Que é o mesmo caso. Então, quanto menos quase você continua estudar, assim, né? Quase continua assim. então, quanto menos você estuda, menos você questiona. Acabou. Você não vai estabelecer relações, pensar em nada disso. Ele tem esse assunto. E em relação a essa questão, Luiz, a questão do desemprego influenciado pela cultura, né? Eu acho que você também tem um outro lado, a questão da cultura influenciando o desemprego. E aí a gente interpretar o que é o desemprego em Portugal e o que é o desemprego, né? Como é que funciona. Eu conversei com o rapaz de Portugal, que esteve aqui fazendo um período de sanduíche com a gente. Ele estava me falando uma coisa aí, por favor, me esclareça, confirma, disponível. Não tem problema, ele não está aqui. Ele vai poder se defender. Ele me falou o seguinte: vamos dizer que eu seja engenheiro de formação, certo? E tem uma vaga para ser gerente de um restaurante. Nosso amigo aqui oferece uma vaga de gerente de restaurante, só que eu sou engenheiro eletricista de formação. Eu vou lá e me candidato àquela vaga. Aqui eu aceito essa pessoa. E ele me disse que normalmente em Portugal, uma questão cultural, se eu sou formado em engenharia elétrica, eu quero trabalhar como engenheiro eletricista e eu não aceito ser o gerente da padaria, porque eu não sou do restaurante, porque eu não sou formado em... Isso era antes da crise. Isso era antes da crise. Agora... Pois é. Mas é justamente um ponto que vai ter um reflexo na questão do desemprego. Ou seja, o desemprego favorece a questão da crise, não necessariamente a crise favorecendo o desemprego. Ou seja, eu não me sujeitar a certas situações faz com que propicie ou crie situações favoráveis para que a crise tenha uma amplitude, um reflexo. Exato. E depois eu corro atrás, depois eu tenho que ir atrás, me virar porque eu preciso. Exatamente. E antes eu podia escolher. Aí você começa a ter essa diferença. No nosso caso aqui, nada. Sempre todo mundo correu atrás. Mas o desemprego
fez surgir uma personalidade diferente do funcionário. Assim, eu vivo com funcionário há muito tempo, de contrato, e gerencia. O empregado do pleno emprego ele é completamente diferente. Ele tem um comportamento diferente. Tem mais poder negocial, não é? Tem mais poder negocial. Quando há muito desemprego, a organização tem mais poder negocial. A gente tem imensa gente que está a trabalhar sem ganhar dinheiro. A gente chama-lhe estágios. Estágios em empresas. E a gente diz que é para aprender. Mas é verdade, é um período, é uma oportunidade de aprendizagem. É nada. É bom para a empresa. E depois há um que faz 1, faz 2, faz 3 e há gente a fazer 10 estágios. Já está a aprender demais, não é? Está na altura de começar a ganhar dinheiro. Se não está a ganhar dinheiro, tem que apoiar uma oportunidade onde dá dinheiro. Está muito abuso da força laboral. Muito abuso. E eu acho que isto é interessante para um observador, não é? Para quem está de fora, porque a gente percebe a relação. Como eu nunca vivi estas coisas, agora vivo as coisas diretamente. Mas em Portugal, o estagiário é miserável? Quem? O estágio? Raramente. Bom, então os estágios em advocacia, no direito, não são. Não são. Na área da gestão de recursos humanos, eram ao princípio, agora já nem sequer o subsídio de almoço pagam. Qualquer dia a pessoa está a pagar para ir trabalhar. A gente já brinca com isso, não é? Qualquer dia a pessoa paga para ir trabalhar. Aliás, já há quem paga o transporte, paga o almoço e depois está a trabalhar 8 horas sem ganhar, está a pagar para trabalhar. Está nesse esquema. Portanto, a gente vê com 22, 23, 25, 30 anos nisto. Não pode. É uma geração perdida. Estamos a matar uma geração. O que a gente vai fazer depois? Tem duas dimensões que você mostrou aí que me chamam bastante atenção, parece ser um traço cultural parecido com o traço cultural, que é a distância do poder, né? Com o Brasil, não é? Sim, diga, eu estou a ouvir. Aparentemente existe uma grande distância da população em geral com as esferas de poder. E não parece haver uma forma muito simples de você migrar para a esfera de poder. Você está em imagem, você não passa para... Porque aceita. É o que a cultura diz. A gente aceita que há pessoas mais poderosas. Exatamente. E pronto. E eu queria saber, na verdade, uma curiosidade que eu tenho, se nos países onde existe uma pouca distância... Como na Dinamarca. Se existem indícios ou dados que mostrem que há menos crise, ou eles estão menos propícios a crise. Isto é... Boa pergunta. A questão é, neste momento, no estado atual de funcionamento económico mundial, isto não favorece. A cultura não é boa ou má. A gente não pode dizer que uma cultura é boa ou má. O que a gente pode afirmar é, perante determinada situação, certos traços culturais não favorecem, enquanto outros favorecem. Mas perante outro estado económico, então os traços que antes desfavoreciam agora vão favorecer. Portugal é um país magnífico para viver. Mas é um país bom para viver que nunca mais acaba. Temos praias de areia branca, seguras, água quente. Talvez não tão quente como no norte do Brasil. Mas as praias são magníficas. Agora, posso falar de Portugal, não é? Aqui já alguém foi a Portugal? Pronto. Então, essas pessoas podem confirmar. Exatamente. Essas pessoas podem confirmar. Vão confirmar isto. A comida é excelente. A comida é excelente. Os vinhos... E uma garrafa de vinho custa... Uma garrafa de vinho custa 30 reais, 25 reais. Uma boa garrafa de vinho. Mas muito boa. Portugal é destino turístico, né? É destino turístico. Lisboa está entre as 10 melhores cidades do mundo para visitar. Vão ver? E tanto o Algarve é magnífico para os alemães. Os alemães estão a comprar casas no Algarve. Os reformados. Os ingleses a mesma coisa. Porque é bom para eles. Tem um tempo magnífico. Não chove como choveu ontem. Às vezes, um bocadinho, não é? Às vezes. Mas, de facto, é um país muito bom para viver. Temos traços culturais que não estão a favorecer neste momento a saída da crise.
Mas se a economia mudar, se o paradigma de funcionamento da economia mudar a nível mundial, então os nossos traços culturais, que não favoreciam antes a saída da crise, vão ser bons para viver. Então, está a ver? Eu não estou a dizer que estes traços culturais são maus ou bons. Se a gente analisar contextualmente, contingencialmente, eles favorecem ou não. É aí que eu quero chegar. Professor, na semana passada nós tivemos a oportunidade de ter um palestrante aqui do Reino Unido, o professor Green Norton. Ele é economista, né? Ele também esteve na Ibero. E ele tem uma tese, tem desenvolvido um estudo, em que ele fala que o título do livro, da tese dele, é de que existe capitalismo e capitalismos. Né? E ele faz uma diferenciação do capitalismo americano, que é um capitalismo que ele identifica como capitalismo liberal e que tem toda uma tendência maior ao risco. E ele faz um contraponto com o capitalismo cooperativo, de cooperação, por exemplo, a Alemanha, quando as negociações salariais são negociadas com sindicatos, com associações, ou seja, as organizações têm um peso no sentido de definição de política, de preços. Exatamente. Ao contrário, os Estados Unidos, eles têm um apoio financeiro muito grande, em termos de economia, de tecnologia, para se colocar no risco. Eu fico pensando que, se perguntar, esses traços culturais, aí depois ele fala, por exemplo, deu um exemplo da Apple, né, que o iPhone da Apple, né, que foi um equipamento que foi produzido, foi criado nos Estados Unidos e ele é montado na China, utilizando componentes de vários países, Japão, né, da Tailândia. Exatamente. Então é um produto que tem é global. Que tem vários tipos de produtos de vários países. Eu te pergunto, quando a gente fala em cultura e esse desconforto, quando você fala, por exemplo, tempo é dinheiro, mundo é competitivo, não é que essas culturas latinas, elas de certa forma, estão sendo chamadas a se relacionar a uma ideia de um capitalismo conexionista, um capitalismo diferente, que entra em choque com a própria cultura de alguns países, né? Por exemplo, a Alemanha faz um contraponto aos Estados Unidos, embora seja o país mais desenvolvido. Nós temos um capitalismo social. Nós temos um capitalismo social que nós olhamos para o lado, não é? Nós tentamos ajudar as pessoas e a parte social é muito importante. Também tem a ver com o poder político. Nessa perspectiva, eu queria te perguntar, a cultura, como que a cultura é um fator positivo no sentido também Exato. de você não estimular um capitalismo predatório, um capitalismo que não... mas o que a gente está a observar no nosso país é a progressão de um capitalismo social para um capitalismo predatório. A gente está a observar muito isso. Isto é o salve-se quem puder. A gente tem um ditado que em casa que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, não é? Em Portugal não há dinheiro. Em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Ralhar é chatear, zangar, não é? E ninguém tem razão. Portugal neste momento não há pão, não há dinheiro. E como não há dinheiro, toda a gente se chateia com toda a gente. E então este capitalismo predatório a gente está a observá-lo a crescer. É o salve-se quem puder. É a gente a proteger, e isso vai contra os nossos valores fundamentais como portugueses. E como a cultura, nesse sentido, é uma resistência a essa... A cultura é sempre uma resistência. Ela começa logo por ser invisível. Ela existe, mas é invisível. E, portanto, a gente nem sequer dela tem consciência. Como é que a gente vai saber se vai contra a cultura, não é? Para saber que se vai contra a cultura, a gente tem que perceber-se que a cultura está lá. Portanto, ela, de facto, é uma resistência. É uma resistência muito grande. Eu acho que daqui a 5 anos o português vai ser menos social. Vai ser mais egoísta. Vai ser mais egoísta. Vai, de certeza. Porque tem que se adaptar a esta situação. Está a ver? Mas a cultura muda. Ela muda. A gente vê que a cultura muda. E, portanto, não há como não... A cultura também muda. É mais difícil. Mas muda. Tudo muda. Tudo muda. Primeiramente, eu queria... trazemos um pouco mais de variedade cultural e crise, cultura, apesar de que eu já tenho estado acompanhando há tempo. Tu disseste muito bem que, de certo ponto, a crise afeta a cultura e que a cultura, em algum momento, condiciona a resolução da crise. Né? Sim. Alguns traços culturais. Nós tivemos até 61 uma guerra colonial, que
que perdurou a paz de 61 até 74, depois voltou em 75. Angola. Sim. Isso, que perdurou até 2002. Uma crise política que provocou uma crise econômica e, consequentemente, uma crise financeira, depois gerou desemprego. Mas agora Angola vive bem. Não, calma, até 2002. quero falar da crise, para falar da cultura e tudo mais, né? Mas houve essa crise política que provocou uma crise econômica, financeira, e isso fez com que houvesse algumas. Provocou também desemprego, por trabalhar no macroeconômica, foi influenciando outros modos de comportamento e tudo mais. Mas em 2002, quando aí veio a paz, o cessar de guerra, né? Paz, no caso, o governo teve uma campanha muito grande em querer mudar, né, o país. Uhum. O que acontece? Houve uma grande campanha de sensibilização por parte do próprio governo, em consonância com a religião, cultura católica. Começaram a realizar desarmamento da população e tudo mais, para garantir aquela tranquilidade, segurança, uma coisa. Mas a cultura, digo angolano, não mostrou resistência a essa mudança. Talvez é porque era uma mudança favorável, vamos chamar de progresso, né? Uma mudança progressiva e não regressiva. Não mostrou nenhuma resistência contra essa resolução, essa ultrapassar da crise. Comparando com os dados que tu apresentaste agora, esse teu resultado pode ser relativo, em que a cultura pode servir como um certo embaraço à resolução da crise. Exatamente. Ela é relativa. Exatamente. Eu estive em Angola em agosto. Em agosto já estava aqui. Mas eu estive lá em agosto. Estive em Benguela e Luanda. Luanda é à parte, né? O resto do país depois é... E a cultura angolana ainda mantém os traços, por aquilo que me disseram. Alguns traços que atravessaram todas as crises. Eu estive em casa de angolanos e aquilo eu sentia-me em família. E esse é um traço fortíssimo. A família em Angola é uma coisa impressionante. A família é a base, é a essência, é o valor da cultura. Mas todavia a família durante a guerra foi abanada, não é? Houve gente que perdeu filhos na guerra e mandaram filhos e tal. Mas a família continua lá, é o valor, a família é a essência da humanidade. Se a gente perde a família, nem sequer no Camboja, estou a preparar um trabalho com o Miguel Cunha sobre o campo de concentração S21 no Camboja, durante os Khmer Vermelhos. Os Khmer Vermelhos, nos anos 70, naqueles 2 anos, eles mataram 1/3 da população do país. E aquilo que eles fizeram foi, não pode haver família. A família é a entidade que tem que ser destruída. E eles então separaram mães, pais e filhos e distribuíram-nos e mataram-nos, etc. E eles acabaram com a família durante aqueles 2 anos. Mas assim que o regime de Khmer Vermelho, do Pol Pot, terminou, a família voltou à guerra. É a instituição mais fundamental que a gente tem na nossa sociedade. Agora, é a base. E a maneira como os povos vivem com a família é diferente, porque o angolano, o brasileiro, o português e as culturas latinas, de uma forma genérica, a família é a essência. Mas nos anglo-saxónicos, a família é muito mais nuclear. É o pai, a mãe, e os filhos aos 17 anos vão-se embora. Os holandeses, os filhos quando chegam aos 17 anos saem de casa. Em Portugal o filho sai de casa aos 30. Aqui já não sai. Eu saí com 24. Mas com a crise eles tendem a permanecer mais tempo. E, pois, também tem essa, não é? Também tem essa. Agora temos situações muito... mas está a ver, a família é a essência de tudo. Você falou aí que está falando de crise, o último gráfico que você mostrou isso, né? Fez um movimento com os braços assim, de ida e volta. Esse movimento assim é prova do capitalismo. A gente querer que não tenha crise, seria um torneio. Ela vai ser sazonal, né? Cada hora ela vai para um lugar, para um continente. Vai. Então, vejo que a forma de se enxergar a crise, a cultura, seria com a crise em cada país, assim. Aqui a gente, né, tem um exemplo na própria América do Sul, saindo da ditadura. Brasil e os vizinhos nossos, Chile, Argentina, foi diferente, né? Exatamente. Saiu. Então, eu vejo que o melhor meio de se identificar a cultura seria com as crises. Nos momentos de em cada país. Assim.
Sim, vamos lá. Há choques nacionais que se calhar... Porquê é que eu acho que isto é interessante? E como vos digo, isto é interessante porque a 7ª avaliação é um choque fortíssimo para a gente. É um choque muito forte. Aquilo foi, nos mídias, aquilo foi uma notícia. Queriam matar. Tivemos na sequência, tivemos 2 demissões de ministros. O Ministro das Finanças, que é o Ministro da Fazenda, não é? Que se diz aqui, demitiu-se. E logo a seguir, 15 dias depois, demitiu-se o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Que viria depois a readmitir-se, mas ele teve que se demitir. Na sequência daquela segunda avaliação. Portanto, isto é apenas um dado. Agora imagine uma guerra. Ou uma ditadura. Isto ainda dobra mais. Não é? Que é um choque. Acho eu, não sei. Mas é um choque ainda maior. Isto ainda dobra mais. Portanto, temos aqui a evidência que mostra que grandes choques económicos, etc., eles dobram a crise. Ou vice-versa, porque na verdade, isto não é, a gente não consegue saber qual é que causa o qual. Isto não é a gente não pode dizer que isto é um estudo causal. Isto é um estudo correlacional, ponto. Mas a gente vê aqui uma relação. Isto é... Eu estou entusiasmado com isto, não é? E é, exatamente. E é circunstancial. Agora, imaginemos, hipoteticamente, que continua a 8ª e a 9ª avaliação são fortes. E a 10ª, a 11ª e a 12ª. Porque eles vão até a 12ª, que vem em junho do ano de 2014. Imaginemos que continuam a ser fortes. Ela vai dobrando sempre. E quando a gente sabe, uma coisa dobra muito, a gente pode partir. E aí há uma mudança cultural grande. Como ela voltou para trás, porque a crise de facto é muito forte. Não é? A cultura é uma coisa muito forte que a gente tem. E ela regressou a um estado anterior. Porque este não foi muito... Aquela avaliação ali foi suave. Mas se tivesse sido forte, e agora a que vem em fevereiro se for forte, e a outra, etc., ela era capaz de partir. E então o povo português muda de crise. Muda de alguns traços culturais. Existem alguns traços culturais que ficam latentes, assim, ficam... É possível. Em caso de crise, a cultura vai se comportar nesse sentido? Ou no outro? Eu acho que sim. Eu acho que alguns são mais estáveis do que outros. O da família é muito estável. O povo português abandonar o traço da família, acho que é muito difícil. A família está lá muito. A gente é uma sociedade gregária. Apesar de já se observarem os jovens, saem de casa, mas gostam de estar com os amigos, conversa, vão à noite, depois vão aos pais, veem os pais. Eu telefono à minha mãe todos os dias. Já não vivo com ela, né? Mas telefono todos os dias, etc. Ela quer saber, né? E é assim. Tá bom? Respingou nos portugueses o sentimento do seu peso para a União Europeia? Como é que é? Respingou nos portugueses o Respingou? sentimento? Sim. O que é isto? Houve um sentimento negativo. Se sentiu responsável pela crise? Eu? Português. Portugal, Grécia, todos os outros. Houve algum tipo de arrependimento? A gente tem esses dados no questionário. A gente perguntou às pessoas se a responsabilidade era nossa ou dos outros externos. Mas ainda não está tratado. A pergunta dela é o seguinte: os portugueses se arrependeram de alguma forma? Não. A gente não se arrepende de nada. Não acho que os portugueses se arrependeram. Acho que os ingleses se arrependeram. Talvez. Não, a gente sabe que tem cometido erros, não é? Mas a gente tem uma coisa engraçada. Os erros foram cometidos pelos políticos que nos governaram. A gente responsabiliza. A gente acha que não somos os responsáveis pela crise. Quando toda a gente é, não é? Toda a gente é. Houve um dado que contribuiu para a crise, que é toda a gente contribuiu em empréstimos bancários, para comprar carro, para comprar casa, para comprar telemóvel. Houve gente que tinha 15 empréstimos bancários. Com a crise do subprime na América, as pessoas tiveram que começar a pagar e as pessoas não tinham. Como é que você pode pagar 15 créditos bancários? Não pode. Cuidado com isto. E, portanto, quem fala das famílias fala dos governos. Eu estive na Turquia há 3 anos. E eles construíram autoestradas que nunca mais acabam. Mas aí tem autoestradas para todo o lado. É um espetáculo. Até para o sítio mais recôndito tem autoestradas. E não são pagas. 100 km de autoestrada, 3 vias, 4 carros por hora.
E eu sei onde é que esta autoestrada vai parar. Esta lá vai levar este país a uma crise profunda. Não tenho dúvida. Se eles estivessem no euro, já tinham entrado em crise. Como eles não estão no euro, controlam as questões, controlam estes problemas com aumentando a inflação, etc., desvalorizando a moeda. Vai controlando. Se eles estivessem no euro, já estavam em cumprimento. Como o Chipre entrou, não é? Como o Chipre entrou. Agora, no euro, aquilo, as regras são... Só uma questão em relação àquele pico lá mesmo, em março. Em abril, houve aquele movimento das pessoas fazendo uma caminhada pela Avenida Liberdade lá em isso teve algum efeito de reflexo nas outras pessoas ou só aquelas que caminharam e acabou o movimento? Houve algum movimento depois? Isso é um dado, isso era interessante analisar do ponto de vista sociológico. Neste momento há manifestações todos os dias, né? Todo o dia tem manifestação. E o ISEG, eu trabalho no ISEG, o ISEG é ao pé da Assembleia da República. E o pessoal vai sempre à Assembleia da República. Sempre. E portanto aquilo está muito animado. Ensinar no ISEG neste momento é muito animado. Porque a gente está a falar com uma plateia e lá fora houve gritos e a polícia mas o povo está sossegado, né? Mas do ponto de vista sociológico seria interessante ver quais as manifestações que são mais importantes. E houve há pouco tempo, grandes manifestações são importantes, mas depois a política aproveita-se, não é assim tanta gente, não sei quantos. E foi no domingo, não foi? Exatamente. Em nenhum dos dias da semana. Mas houve 2 ou 3, houve uma dos idosos, os velhos. Essa bateu no coração do povo. Porque haviam velhotes com 80 anos, 70 anos que não tinham dinheiro para comer. Outros com 70 que estavam a ajudar as famílias. E essa bateu. Uma que bateu, agora não é figurativamente, na realidade foi dos polícias. Aí houve pancada, aquilo que corriam os polícias uns contra os outros. Essa foi recente. O povo também falou disso. Agora todos os dias tem manifestações. O dos professores também bateu bastante. Professores com famílias por criar, com gente com fome, e depois com cartazes. Agora está-se a tornar a rotina, não é? Parece a Argentina naqueles anos naquela praça da Argentina que aquilo... E é isto. Ir a Portugal neste momento é maravilhoso. Professor, diga. Uma pergunta. Vocês têm muito, assim como no Brasil, vários partidos políticos. Temos. Eu posso ter acompanhado. A minha pergunta é um pouco, talvez, desconfortável. Mas diante de tanta efervescência política, em um modelo democrático, não deveria haver crises internas por má administração, assim como aconteceu no Brasil, que de uma certa forma criou uma certa elasticidade na cultura com relação... Temos crise. Repara, os 2 ministros que se demitiram eram do governo. O governo entrou em crise internamente. O ministro das Finanças demitiu-se e o ministro dos Negócios Estrangeiros era da coligação. Nós temos um governo de coligação. 2 partidos de direita, centro e direita. E o segundo ministro que se demitiu era o chefe do partido da coligação. Sim, mas a minha pergunta seria, historicamente falando, a sucessão dessas crises políticas causadas internamente no país não deveria dar à cultura a capacidade de se adaptar mais rapidamente a uma crise? Uma vez que... Sim, eu percebo a sua pergunta. Seria interessante perceber isso também, mas não sei. A gente sabe que a gente não gosta dos políticos. E é aquilo que a gente tem menos confiança são os políticos. E a desconfiança é tão grande que tudo aquilo que eles fazem não presta. E portanto nós fazemos as nossas vidas, eles fazem a vida deles, não é? Neste momento a desconfiança... E é normal. Acho que numa crise a gente tem uma grande desconfiança dos políticos. Porque a situação não se resolve. E portanto nós fazemos a nossa vida, ou seja, a cultura faz a sua vida. E os políticos fazem a dele. Eu não sei se os políticos conseguem mudar a cultura assim sem mais nem menos. Como a gente viu no Pol Pot, de facto ele destruiu uma sociedade, mas depois aquilo voltou atrás, não é? Não sei se respondi à sua pergunta, ou pelo menos mais ou menos. Acredito que respondeu parcialmente. Obrigado. Bem, vamos ao intervalinho. 5 minutinhos, 10 minutinhos. Ou como é que é? O chefe manda.
parar um segundinho, porque na sequência ele vai falar dos projetos de pesquisa dele. Muito rapidamente. Rapidamente, e vai falar da música. Tá bom, obrigado por ter vindo. Bem, agora mais rápido também, e falar então do... Agora uma parte mais académica e depois uma parte mais de formação e educação. Pronto, o ISEC tem 100 e tal anos de existência e é uma escola muito tradicional, não é? E as escolas tradicionais, portanto, é uma cultura forte, não é cultura nacional, cultura organizacional. Bom, mas eu represento, de certa forma, a exceção em Portugal. Porque eu já mudei 3 vezes de universidade. E em Portugal isso é muito raro. As pessoas, de facto, ficam no emprego e não mudam. Mas eu já mudei 3 vezes. Vim de uma universidade privada, depois para o ISCTE, que é público, e agora para o ISEC, que também é público. Mas há uma coisa interessante quando a gente trabalha na academia, que é a investigação vem com a gente. A gente muda de casa, mas a investigação é arrastada. É assim que funciona, porque a investigação é um trabalho contínuo. E, de facto, eu divido-me entre quatro matérias. A investigação, a pesquisa, que infelizmente não tenho muito tempo a fazer, mas vou fazendo algumas coisas. A lecionação, dar aulas, não é? E aí incluo também aulas para executivos. E depois aquele trabalho administrativo, que a gente não gosta, mas a gente tem que fazer. E a parte final, que é a parte de gestão, que tem muitos desafios e há muita luta de interesses, etc. Quando vocês estão desse lado, a ponta do iceberg dá a impressão que a gente só dá aulas, mas não, a gente faz muito mais coisas. E eu gosto daquilo que faço. Eu gosto imenso daquilo que faço. Eu costumo dizer que o meu trabalho é reinventado cada 6 meses. Cada 6 meses eu tenho um novo trabalho. Vejo novos alunos, vejo novos desafios, a estratégia muda e eu gosto disto. É giro, a gente é giro, não é? É bom, eu gosto disto. Tem a ver comigo, não é? Então, a investigação, eu tenho uma linha principal de investigação que eu vou muito rapidamente expor e que é a linha de gestão de recursos humanos estratégica. A gestão de recursos humanos estratégica já anda à volta de nós há 30 anos. E basicamente o desafio é este. Como é que a gente liga a gestão de recursos humanos com aqueles 2 grandes desafios? Como é que eu asseguro que a minha gestão de recursos humanos, por um lado, tem impacto na performance do indivíduo e da organização e, por outro lado, cumpre a missão e os objetivos ou apoia a missão e os objetivos da organização? Então, há uma montanha de gente a trabalhar sobre isto, mas, na verdade, a gente sabe pouco. Há uma caixa negra que está ali. Okay? Isto é uma caixa negra que está ali. A gente não sabe como é que a gestão de recursos humanos se relaciona com aqueles 2 temas. Há muitas ideias, muitas teorias, etc, etc. Bom, isto é tanto assim que estes autores, isto está em inglês, mas vocês percebem, se a gestão de recursos humanos, isto é de 98, se a gestão de recursos humanos for feita bem, isto de alguma forma torna as organizações serem mais performantes. E eu coloquei isto aqui em itálico, aliás, ele é deles, não é? Do Ferris, é itálico porque diz o que é que o itálico diz. Porque na verdade a gente não sabe, somehow, não é? De alguma forma a gente não sabe, é a caixa negra. E pronto, apanhando nisto, eu comecei em 2006 a trabalhar sobre este tema. E então fui buscar uns autores que... Onde é que eles estão? Epá, desapareceram. Bom, aquela caixa negra, supostamente... eles vão aparecer ali. Não. Então, há uns autores que em 2004 lançam um artigo no Academy of Management Review, que é uma revista importante, conceituada, que eles dizem assim: a gente está a analisar mal o problema. A gente, para perceber a relação entre gestão de recursos humanos e performance organizacional, a gente tem que meter aqui uma variável intermédia, que é a força da situação. E o que é a força da situação? Bom, isto são autores de referência. Eu vou colocar aqui, vocês depois veem com calma, só o que é uma situação psicológica, uma situação forte. Situações que levam as pessoas a percepcionar os contextos de forma semelhante e induzem expectativas sobre quais os comportamentos desejáveis. E a fraca, não. Ora bem, eu vou traduzir isto por miúdos, como a gente costuma dizer. Há 2 determinantes do nosso comportamento: o interno e a situação, o externo.
Ok? Quando o determinante externo se sobrepõe ao determinante interno, nós atendemos mais ao exterior. E os nossos comportamentos refletem esse exterior. Quando o determinante interno é mais forte do que a situação é fraca, então eu comporto-me de acordo com o meu determinante interno. Trocado também por mais miúdos ainda. Eu estou a falar. É uma situação. Alguns estão a olhar para mim, outros estão a escrever, um está desatento, ok? Estão a ver? E, portanto, isto é uma situação média a fraca. Isto não é bom nem mau, é uma situação média a fraca. E como é uma situação média a fraca, os comportamentos das pessoas vão variar. Mas se por acaso entrasse por esta porta agora, que está aberta, um leão que tivesse fugido de um circo qualquer, eu garanto-vos que ninguém ia perguntar ao leão quais eram as intenções do leão. Nada. A situação era tão forte que iria determinar o nosso comportamento coletivamente da mesma maneira. E iríamos todos fugir. Primeiro gritávamos e depois fugíamos, não sei para onde, mas a gente fugia todos. É ou não é? Porque a situação é forte. Ela é tão forte que impressiona todos. E, portanto, os nossos comportamentos seriam todos muito semelhantes. Bom, então, estes autores, Baon e Ostroff, em 2004, dizem que nas organizações a gente passa pelo mesmo. E, portanto, há algumas organizações que conseguem, está ali, algumas organizações que conseguem fazer com que as pessoas tenham uma percepção semelhante da realidade externa. E, portanto, os comportamentos das pessoas são todos muito semelhantes entre si. São organizações que conseguem coordenar as pessoas, todas umas à volta das outras, face a determinados objetivos. E, portanto, aqui há menos variabilidade de comportamentos. Ao passo que noutras organizações, como as situações são mais fracas, as pessoas atendem às suas disposições internas e, portanto, a variabilidade é superior. Estão a ver? Estão a entender a natureza do problema, assim, muito rapidamente. E então o que é que eles dizem? Portanto, isto chamam isso força da situação, e isso pode ser estudado através do clima, da cultura, etc. E o que é que eles dizem? A gestão de recursos humanos vai impressionar as pessoas, vai influenciar a percepção que as pessoas... Agora, influenciona mais fortemente ou de uma forma mais fraca. Se conseguir impressionar mais fortemente, então ela consegue isto. Se não for muito forte, então as pessoas atendem aos seus comportamentos. Estão a ver? Ora, isto remete para este conceito que é a força do sistema de gestão de recursos humanos que a Baon e Ostroff propõe, que é o grau em que o sistema de gestão de recursos humanos consegue influenciar as percepções e, por conseguinte, as interpretações dos colaboradores e, por conseguinte, os comportamentos. Se a gestão de recursos humanos conseguir influenciar fortemente, as pessoas vão ter os mesmos comportamentos. E vão comportar-se no sentido desejado da organização. Se não conseguir influenciar e for fraca, as pessoas, cada uma vai para o seu lado e cada uma rema no seu lado. Estão a ver? E este paper foi interessante porque ele mostra que, tão importante como os conteúdos das práticas de gestão de recursos humanos, é a maneira como a gente comunica essas práticas. Porque a maneira como a gente comunica é que influencia as pessoas. No limite, podemos ter duas práticas completamente distintas, mas se forem comunicadas eficazmente, as pessoas comportam-se na forma desejada. Estão a ver? E, portanto, nós começámos a trabalhar com isto em 2006. Cá está. Não é? Sistemas fortes, capazes de influenciar fortemente as percepções. Sistemas fracos, se exercem uma influência. Agora, forte e fraco não é bom nem mau. A gente pode pensar, forte é bom e fraco é mau. Não. Depende da medida de performance. Porque, por exemplo, se eu quiser sistemas em que as pessoas sejam criativas, isto é o ideal. Verdade? Se a medida final de performance for a criatividade, eu tenho que ter aquilo. Porque se toda a gente, se eu influenciar fortemente as pessoas, toda a gente vai ter as mesmas ideias e, na verdade, ter as mesmas ideias não é ter criatividade. Não é criativo. Portanto, depende da medida. Agora, se eu quiser, por exemplo, numa situação de crise, rapidamente mexer com toda a gente, eu tenho que agir naquele sentido. E, portanto, do ponto de vista académico, do ponto de vista científico, isto fez algum sentido e a gente começou com um projeto em Portugal. E a gente arrancou com o projeto e arrancámos com o projeto em 2006
Em 2011 foi um projeto financiado e desde então a gente tem produzido muito trabalho. Bom, vejam alguns exemplos e publicações, estamos a falar de publicações. 2011 no Management Research, que é o jornal da Academia de Ibero-Americana, não é? Depois a rede começou a ampliar, esta colega, a Urmelina Laukanen, é finlandesa. A gente já há muitos anos colabora, temos publicado algumas coisas, ela quis fazer alguma coisa sobre isto, publicámos no Economic Business Letters. Com a Carmen, como aluna de mestrado, ela fez um trabalho excelente, enquanto eu estava no ISCTE. Publicámos no International Journal of HRM, que é um jornal relativamente conceituado, e assim sucessivamente. E mais recentemente, estou a trabalhar com, entretanto, descobri no mundo mais pessoas a trabalhar nesta área. E isto está a crescer, isto está a ficar grande. Neste momento, eu tenho boas relações com os ingleses, que é a Ellen Shipton. Vocês veem, ela tem publicado várias coisas, sobre muitas outras coisas. E a Karin Sanders, que tem imensas publicações sobre esta forma diferente de pensar a gestão dos recursos humanos. E a nossa ambição é ser ainda maiores, ok? Portanto, sobretudo a Ellen, ela é muito ambiciosa, ela quer ser uma pessoa de topo mundial, de referência nesta forma de abordar a gestão dos recursos humanos. E eu estou lá para ajudar, não é? Eu tenho muito que fazer, de facto. Os ingleses têm ótimas condições para fazer pesquisa. É fantástico. Se um dia puderem ir estudar a Inglaterra e fazer qualquer coisa, vão, porque eles dão-vos condições extraordinárias. Em Portugal a gente tem muita dificuldade, a gente tem que fazer tudo aquilo, e depois é os alunos, vocês dão sempre muito trabalho, e são os trabalhos dos alunos, não é? A Zélia sabe, os testes, e a gente desdobra-se em 500 coisas. E fazer pesquisa, a gente vai ajudando, vai fazendo e tal, mas é isto. Mas eu gosto também de estar com os alunos, não é? Com o Joaquim, temos um submetido ao HRM Journal. Este vai aparecer em 2014, que é o Human Resource Management. Enfim, estão a ver? E isto é a minha principal linha de investigação. Outras linhas paralelas que eu terei todo o gosto em falar mais, só houver depois mais tempo no final. O primeiro, deriva também de um projeto que eu tive aprovado, também financiado por uma instituição portuguesa. Também novamente com a PIA, que é sobre clusters de inovação em Portugal, que a gente começou a estudar os clusters de inovação. Portanto, eu gosto de inovação, aliás o meu doutoramento é sobre inovação. Também sobre inteligência emocional, também tenho algumas coisas sobre inteligência emocional. Fiz com um colega que é o Fernando Sousa, que ele trabalha a criatividade. Aqui sobre mudança nas organizações. Eu gosto de mudança aliás, eu gosto de mudança de todos os pontos de vista, portanto, tenho algumas coisas sobre mudança, isto é com a Joana Kuntz. E este, não é? Já não é forthcoming, entretanto percebi que foi publicado, não é? Portanto, ele foi publicado agora na Pretexto, que é aquilo que eu vos apresentei há bocado. E depois tenho... este aqui é meu, sozinho, que é para preparar o próximo passo na ascensão na carreira, que é trabalhar sobre as metáforas. E eu tenho uma particular paixão pelas metáforas organizacionais e, sobretudo, com o livro do Morgan. Quem leu o livro do Morgan, de facto, é um livro interessante. Conhece, não é? Estão a ver? Portanto, isto são as minhas linhas paralelas. E, obviamente, se aparecer um tema exótico, eu apanho nele. Mas, normalmente, eu encaixo as pessoas a fazer estes trabalhos porque já sei, domino, conheço muito, conheço os instrumentos, conheço as pessoas. E, normalmente, quando eu oriento as pessoas... Sobretudo os alunos de doutoramento, mestrado não, porque é mais efêmero, mas o doutoramento tento relacionar com as redes internacionais onde estou metido, porque não é só fazer o doutoramento, é crescer. Não é? É crescer do ponto de vista académico. E tem que marcar posição. Tem que marcar posição. Fazer doutoramento para ter o grau é pouco. Eu acho que é pouco. Ele tem que... A minha aluna, já vou mostrar aqui. Ok, doutoramento em curso. A Filipa está a fazer o doutoramento sobre criatividade em contexto e eu estou a tentar metê-la então com o grupo dos ingleses, porque os ingleses também trabalham criatividade e quero que ela vá apresentar, quero que ela vá fazer trabalhos e que a conheçam. Ela fala bem inglês, portanto ainda por cima domina, e escreve inglês, tem essa vantagem. Também tenho o Gonçalo, que está a trabalhar sobre gestão de recursos humanos e desempenho. A Isabel Leitor sobre liderança destrutiva, ontem eu falei na aula sobre liderança destrutiva, que é o novo termo que está a aparecer. E que a gente começa a descobrir que liderança destrutiva não é o oposto da liderança construtiva. É um conceito diferente. Tem dimensões novas. Se tem dimensões novas, é o conceito novo. Tem que ser estudado e tem que ser abordado. E uma das coisas que fiz enquanto estive aqui no Brasil é ler o paper dela. O paper está interessante, dei-lhe umas ideias.
E o Luís Matias está a começar agora louvores. Como é que vocês chamam louvores? Não. Reconhecimento, elogio. Mas no exército? Honras, pronto, honras. É um papel escrito, não é? Méritos, exatamente, méritos. Pronto. As redes, isto é importante, na vida académica ter redes é importante, não é? A rede com estas pessoas, não é? Que é sobre a força, e depois sobre a resiliência, que é um trabalho que a Joana começou e com outro colega. Este é um trabalho novo, ela construiu uma escala de resiliência. Esta é a colega da Nova Zelândia, eu fui para a Nova Zelândia, lembram-se, portanto a gente já tem essa relação. Ela vem para Portugal em janeiro, vamos trabalhar juntos, traduzimos isto para português e vamos aplicar em português, em Portugal. Isto para a resiliência individual. E a resiliência é curiosa, a resiliência é a capacidade que a gente tem de ultrapassar os problemas. Apanhá-los e ultrapassar. E este trabalho está a começar. Portanto, é um trabalho interessante, diferente, que a gente está a começar. Livros. Fiz um sobre investigação em gestão de recursos humanos. Pesquisa em gestão de recursos humanos. É um livro curioso e diferente. É um livro escrito 3 secções por cada capítulo. São 9 capítulos, vezes 3 secções. Primeira secção, o aluno e o orientador escreve um sumário da sua tese. Segunda secção, nós perguntamos ao aluno como é que verdadeiramente correu a tese. Porque aquilo que a gente apresenta na tese é completamente diferente daquilo que correu. Porque a gente imaginem-se como é que a gente apresenta depois numa tese o trabalho. É uma linha contínua. Como se tivesse um princípio, um meio e um fim. E que tudo corresse linearmente. Como é que é a realidade? Não é? Não é? E então nós perguntámos às pessoas para reportarem esses problemas. Porque esses problemas são importantes para as pessoas perceberem a relação com o supervisor, como é que correu, como é que não correu, os problemas, como é que apareceu a ideia, quem é que decidiu. E a terceira secção, um especialista, um colega mais antigo, e a gente perguntou sobre determinados 9 grandes tópicos no processo de pesquisa. O primeiro tópico, como é que se escolhe o tema e a questão de investigação. O segundo tópico, como é que se põem as hipóteses. Terceiro, por aí adiante, estão a ver? O livro resultou interessante, vai ser lançado agora em 2014. Eu tenho todo o gosto de mandar depois um livro e até, quem sabe, fazer algo semelhante aqui. E este foi a mais recente, os casos do MBA. Como eu sou o diretor do MBA, desafiaram para escrever casos dos alunos do MBA. Mas isto ainda é lá mais para a frente. Ora bem, então, e esta é a parte dos interesses de investigação. Ok? A gente depois, se quiserem, a gente volta atrás. Agora, sobre o ensino pós-graduado em Portugal. Em junho, 2 grandes universidades portuguesas de Lisboa uniram-se. Foi uma fusão, deu que falar em todo o lado. Criaram a Universidade de Lisboa e a Universidade Técnica de Lisboa criaram a Universidade de Lisboa. Okay? Neste momento, a Universidade de Lisboa tem 423 cursos. A licenciatura é graduado, não é? Tem 423 cursos, dos quais mestrados integrados, mestrados e doutorados. Tem 47 mil estudantes em 2013. Passámos a ser a maior universidade da Península Ibérica e uma das maiores da Europa. Foi um crescimento orgânico que muita gente critica, porque crescer para ser grande, ok, mas para quê? E neste momento as pessoas estão à espera de ver resultados disso. Mas, por enquanto, somos grandes. Tem 90 unidades de pesquisa e institutos de pesquisa, tem 10 laboratórios e movimenta 334 milhões de euros, dos quais 40% com receitas próprias. Com receitas próprias. E neste momento em Portugal é muito importante ter receitas próprias porque o financiamento do Estado está a cair. E a gente tem que pagar ordenados, e a gente tem que pagar pesquisa, e a gente tem que pagar esses custos todos. São 3.500 docentes e 2.004 não docentes. E são todas aquelas escolas. Okay? Eu depois entrego-vos os slides, vocês podem ver o link. Onde eu trabalho é aqui. Instituto Superior da Economia e Gestão. Mas vejam, a gente tem tudo, né? Psicologia, Ciências Sociais. Este é o novo reitor. Este era o reitor da Universidade de Lisboa. Ele era o da Técnica. Ele reformou-se, o professor Nóvoa, reformou-se num ato pomposo, televisão veio.
e este passou a ser o reitor de toda a Universidade de Lisboa. Agora, há quem suspeite, não sei se é verdade, estejam atentos, mas há quem suspeite que ele se vai candidatar a Presidente da República. É um dos homens mais inteligentes que a gente tem no país. Muito bem, um homem forte do ponto de vista intelectual, muito interessante. Bom, eu retirei do site, eu sei que isto é um slide feio, é muita escrita, mas da Universidade de Lisboa, uma das apostas principais é a mobilidade internacional. Eu vou ler para vocês. A aposta na internacionalização